Um confronto entre Highlander versus o Predador pode levantar uma teoria bem interessante que talvez muitos fãs não se lembrem. Você sabe qual é essa teoria? Se você tem alguma noção, coloque aqui nos comentários e vamos ver o seu conhecimento sobre esses personagens incríveis, o Predador e Highlander. Só pode haver um. Bom, se você não conseguiu adivinhar qual a teoria interessante sobre o crossover entre Highlander e o Predador, bom, vamos começar. Quem acompanhou a franquia Highlander sabe que existe uma energia principal que é o que move os Highlanders, que é o chamado Quickening. E quando um desses Highlanders, desses imortais, é morto, essa energia ela é passada para o vencedor como uma espécie de prêmio. Não é à toa que nos filmes de Highlander muitos imortais, como o próprio Kurgan, o vilão do primeiro filme, como o Kane, vilão do terceiro filme, como o Capitão Katana, vilão do segundo filme, Jacob Kell, vilão do quarto filme, e assim, todos os vilões da saga Highlander, inclusive do próprio anime do Highlander, que é muito bom. Inclusive o anime de Highlander, que foi produzido em 2007, é incrivelmente bem animado. É a melhor obra da franquia Highlander de longe, supera todos os filmes, a série. Recomendo quem é fã de Highlander assistir o anime do Highlander. Bom, então quem acompanhou sabe que esses imortais, eles vão caçando outros imortais e roubando a energia vital deles, que é essa energia chamada Quickening. Tanto que nas lutas de Highlander, quando alguém vence, o outro, você vê aqueles raios saindo do corpo do adversário derrotado. Então, você pode se perguntar, e o que o Yaldia tem a ver com isso? O que o Predador tem a ver com isso? Bom, meus amigos, não tem nada falando em Highlander que se um outro ser de outra raça conseguir derrotar um dos imortais, se vai acontecer a mesma coisa. Isso não é explicado. Então isso pode estabelecer uma teoria que um Yaldia, um caçador, um predador, sabendo disso, descobrindo essa energia misteriosa que ronda esses imortais, e sabendo também, quem acompanhou o Highlander sabe que quanto mais imortais o outro imortal ia abatendo, mais forte ele ia ficando e até poderes especiais ele pode ganhar. Por exemplo, no Highlander 3 é apresentado um feiticeiro imortal chamado Nakano. E esse feiticeiro tinha o poder da ilusão, o poder de criar ilusões. Então, o imortal, vilão do terceiro filme, que é o Kane, ele derrota o Nakano em combate e ganha aquele poder de ilusão. Então, o que isso quer dizer? Que quando alguém derrota um desses imortais, ele ganha também os seus poderes. Não é à toa que o próprio Nakano, no filme Highlander 3, oferece os seus poderes para Connor MacLeod. Ele fala, corte a minha cabeça e terá todo o meu conhecimento. Só que Connor MacLeod, pelo seu código de moral e por ter afinidade a Nakano, ele não o quis. É então que chega o vilão Kane, vai lá, corta a cabeça do feiticeiro Nakano e rouba o poder do feiticeiro Nakano, junto com sua energia vital. Assim como em toda a série, quando algum Highlander mata outro imortal, ele recebe os poderes daquele outro imortal, o seu conhecimento, e aquilo junta como um somatório às suas habilidades. Falando na linguagem do RPG, ele soma parte dos atributos daquele guerreiro que ele derrotou. Então, se um Yaldia, um predador, sabe disso, sabendo que os Highlanders são guerreiros que de uma forma até um pouco semelhante em alguns aspectos aos Yaldias, aos predadores, vivem da caça, são guerreiros honrados, alguns, nem todos, nem todos da franquia são honrados, mas enfim.
Tendo essas semelhanças, essas características e sabendo do potencial dessa energia, um Yaldia poderia aterrissar na Terra e caçar esses imortais. E talvez conseguir roubar a energia Quickening desses imortais, assim aumentando os seus poderes, aumentando suas habilidades, se tornando um predador Yaldia muito mais eficiente, muito mais poderoso, forte e inteligente, usando essa energia dos imortais. Por exemplo, tem uma espécie de predador que foi contaminado pelo Gum preto dos engenheiros e se tornou uma outra criatura, uma criatura mutante. O que impediria de talvez, se um predador derrotasse um dos Highlanders e roubasse a sua energia, se ele não poderia se transformar em um novo tipo de predador, um novo tipo de ser, já que os Yaldia têm um corpo tão adaptável devido à sua própria biologia e sua maneira de viver? O que impediria esse Yaldia de se tornar muito mais forte, roubando o poder dos imortais? E mais, quem acompanha a franquia Highlander sabe que os imortais, pelo menos o que é falado em Highlander 2, que eles são oriundos de um planeta chamado Zeist, que é o lar dos imortais, a terra natal dos imortais. E se o Yaldia, ao se confrontar com os imortais aqui na Terra, e ao derrotar e arrancar as cabeças de alguns deles, ele não acaba descobrindo esse segredo, que eles são oriundos de um planeta chamado Zeist, e decide investigar o planeta, invadir aquele planeta, para entender essa energia Quickening, talvez levá-la para seu mundo, ou talvez para apenas uso próprio, e assim se tornar o Yaldia mais poderoso de todos, superando talvez até os Supremos, os mais antigos, tomando talvez o poder de seu mundo e se tornando o número 1, né? Seguindo até aquela lógica, né, do Highlander, de só pode haver um, né? O que te garante, né, que o Yaldia não ia ficar ensandecido pelo poder, coisa que é mostrada em Highlander, né? Os imortais que matavam muitos e roubavam a energia acabavam ficando um pouco loucos devido àquele acúmulo de conhecimento de outros imortais de várias eras. O que garantiria que o Yaldia, ao ter contato com toda essa energia e conhecimento, não poderia acabar ficando um pouco louco e se tornando um Bad Blood? É uma teoria a se pensar. E faz todo sentido um predador querer caçar os Highlanders, já que os Highlanders, assim como os Yaldia, vivem de caçar e derrotar e lutar com oponentes fortes e colecionar as suas cabeças como troféus. O único que não faz isso na obra, os únicos são Connor MacLeod e Ramirez, que assim como Colin MacLeod e também como Duncan MacLeod, preferiram optar por uma vida normal, apenas se defendendo de outros imortais. Mas se você observar os outros imortais da obra, a grande maioria vive da caça e de colecionar as cabeças de outros imortais como troféus, roubando seus poderes. Então, analisando esses quesitos, um crossover entre Highlander e o Predador seria algo muito interessante e que levantaria essa teoria. E, inclusive, essa teoria poderia render um bom filme e uma boa animação. Aqui, os Yaldia são bons caçadores, são bons guerreiros, têm uma força física um pouco maior que o do ser humano normal, têm habilidades em artes marciais, principalmente na luta com espadas. Então, você pensando nisso, um confronto entre predadores e Highlanders seria bem interessante. Seria muito interessante um Yaldia caça um dos imortais, rouba o poder desse imortal, descobre que pode fazer isso e começa a caçar outros imortais, se torna bastante poderoso e fica ensandecido por esse poder e começa a causar um verdadeiro caos, se tornando assim um Bad Blood, um predador desonrado que desrespeita o código dos Yaldias com atitudes caóticas e começa a investigar cada vez mais a energia Quickening e aliar com a tecnologia dos Yaldia apenas para causar caos na
Terra em outros planetas e durante sua caminhada, ele cria um exército de outros predadores Bad Bloods e começa a causar o caos. E então, os Yaldia enviam o Enforcer para caçar esse predador. Só que o Enforcer, vendo o tamanho poder desse Yaldia, acaba no meio do caminho se aliando a um dos imortais sobreviventes, que poderia ser nada mais nada menos que Connor MacLeod. E juntos fariam uma aliança para derrotar esse Yaldia ensandecido pelo poder e seus companheiros Bad Blood. Aqui no meio dessa aventura, o Yaldia ensandecido pelo poder começa a atacar outros imortais e Connor MacLeod poderia ser um dos últimos sobreviventes ou último imortal que falta para o Yaldia destruir todos. E então Connor MacLeod se veria obrigado a fazer uma aliança com o Predador Enforcer para caçar esse outro predador, para se unirem forças para derrotar esse Yaldia ensandecido pelo poder Quickening e os outros Bad Blood que o seguiriam. Seria uma batalha incrível, vocês não acham? E poderia render um bom filme, uma boa animação, quem sabe um jogo? Então, meus amigos, essa é a teoria sobre o crossover entre Highlander e o Predador. Se gostou desse vídeo, dê seu like, comente, ative o sininho para as notificações, dê seu like e seja bem-vindo a Resenha Top Cine.